Corações. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês não têm noção de como esses corações me alegram. Tem sido muito gratificante para mim poder estar reassumindo, né, as lives, poder estar falando um pouquinho acerca daquilo que nós acreditamos, acerca das circunstâncias que nós vivemos e acerca do aprendizado, né, ao longo de 20 anos de evangelho e 17 anos, 18 anos de estudos. Nós temos sido agraciadas e presenteadas ao longo desse período em poder estar falando um pouquinho de como nós temos aprendido a viver, a ensinar, de como tem sido importante participar um pouquinho da vida de alguém para algo bom, né? Para você que não me conhece, ou de repente alguém vai assistir essa live depois, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tatiana Lima, mas muito mais conhecida como Tati Lima. Alguns falam doutora Tati Lima e tá tudo bem. Eu sou psicanalista, atendo em consultório aí há mais de 15 anos. Estudo, né? Dentre estudos, consultório e atendimento já se vão aí 17 anos. E eu costumo dizer há mais de 15 porque a gente acaba perdendo um pouquinho as contas, né? Mas eu sou psicanalista clínico, atendo em consultório por conta dessas mudanças da nossa sociedade. Também atendo online. Nós temos feito grupos terapêuticos online, né, utilizando aí os recursos que a boa internet nos oferece. E nós também temos o atendimento em consultório. Então, poder estudar a psicanálise e poder ser cristã tem sido dois presentes que o meu bom Deus, o nosso Pai, tem me oferecido na minha vida. E esses aprendizados ao longo dessa dinâmica de vida têm sido utilizados para o reino, para ajudar pessoas, para lidar com as dificuldades e debilidades da alma, acreditando que sempre há um processo curador, né? Acreditando que sempre é muito importante para a gente, sempre é muito importante para a nossa alma humana lembrar-se do Pai, lembrar-se do Criador, lembrar-se de que antes de que qualquer coisa acontecesse, nós fomos amados, nós somos amados, nós seremos amados, né? Porque o amor de Deus ele se divide nos 3 tempos. E aí, como psicanalista, atendendo em consultório, palestrando, lecionando no nosso instituto, você que ainda não conhece, eu quero te convidar a conhecer o nosso instituto, é o ITL, Instituto Transformar Lives. E conhecer também a jovem maravilhosa que tem nos dado todo o apoio, todo o amparo na qualidade das fotos. Gente, procura lá no meu feed o álbum que ela me presenteou. É coisa linda, coisa linda. É um talento de Deus. Então, se você puder curtir a página da Júlia Lima Foto, @Júlia Lima Foto, no Facebook está @Júlia Lima Fotografia. Vai nos ajudar bastante, né? Porque eu acredito muito em um ir ajudando o outro, tá certo? E para você que está chegando na live agora, numa semana de lives, ok? Falando de vivências, de experiências, falando um pouquinho acerca de como podemos ser transformados e transformadas por dentro, melhoradas, a partir da percepção do autoconhecimento, do amor próprio, mas também a partir da percepção do que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Né? A palavra de Deus que ela é viva e eficaz e ela penetra onde a gente às vezes não consegue entender, mas o processo de cura acontece por dentro e aí a gente se torna uma mulher melhor por fora, tá certo? Para você que está aí com a gente desde o início da semana, a gente vai recapitular um pouquinho. Na primeira semana a gente falou sobre identidade, no primeiro dia, não foi isso? Nós falamos aqui sobre pare de fugir e fingir num sorriso que está tudo bem. Se você ainda não assistiu a live da segunda-feira, te convido a procurar no nosso feed, no nosso Rios, lá onde é que está gravado,
e assistir a live de segunda-feira. A gente falou sobre um sorriso que aformoseia o rosto, mas nem sempre esse sorriso é um sorriso verdadeiro, é um sorriso sincero, né? Nem sempre esse sorriso é um sorriso que traz realmente a alegria da alma. E falamos sobre os pontos de dor que prendem esse sorriso, que apagam o sorriso, e que às vezes a gente aprende a maquiar o sorriso, mas aqui dentro a gente sabe, a gente entende que não tá tudo bem, tá? Então eu te convido a assistir essa live aí, a live 1. Foi ontem, né? E ontem nós falamos sobre o que te ensinaram ao teu respeito. Depois de lembrar e aprender que às vezes a gente inventa um sorriso, vive um sorriso para se proteger, nós falamos na live 2 sobre crenças e circunstâncias que nos ensinaram, e aí a gente absorve como algo real e verdadeiro, quando na verdade não existe só esse jeito de fazer e sentir as coisas, não é mesmo? A gente vai aprendendo a perceber com a maturidade, com a intimidade em Cristo e também com a forma de aprender a se olhar, a se amar, que alguns aprendizados, alguns ensinamentos, eles não são saudáveis para nós mesmos. E aí a gente entendeu que é preciso aprender a abrir mão de quem nós achamos que somos, para poder revelar quem realmente nós somos. E o melhor lugar de revelar esse conhecimento, o melhor lugar de revelar essa estrutura, é através de conhecer a Jesus, através de conhecer ao Pai, e também se permitir estar fazendo análises, terapias, ou participando de lives como a de hoje, ou de treinamentos, como a mentoria do Somos Vivências, que nós vamos fazer mês que vem já, né? Mês que vem nós vamos estar numa grande mentoria chamada Somos Vivências. Aliás, se você quiser já colocar a hashtag aí, coloca a hashtag Somos Vivências e tira o print, que é para poder a gente desenvolver bem essa parte. Coloca a hashtag, escreve Somos Vivências, tira o print e me marca, porque eu vou repostar você nos meus stories. A minha ajudadora tá falando aqui, ó, fala tatilima.oficial. Marca o tatilima.oficial lá no Instagram. Pessoal do Facebook, para participar, precisa entrar lá no meu Instagram, tatilima.oficial, e mandar para mim, me marcar, né? Tem um arrobazinho lá, tatilima.oficial. E aí eu consigo visualizar que você me marcou, e com isso a gente vai remarcar de volta, tá certo? Como eu falo sempre, é um ajudando o outro. Então ontem, na live de ontem, nós falamos sobre o que te ensinaram ao teu respeito, né? Só relembrando um pouquinho. E aí nós falamos um pouco sobre a capacidade que nós temos e que precisamos desenvolver para percebermos aquilo que nos constrói, os ensinamentos que nos foram passados. Obrigado pelos corações, gente. Como eu gosto disso. Manda coração aí. Os ensinamentos que nos passaram, e a gente vai acreditando que esses ensinamentos são quem nós somos. E quem nós somos, na verdade, é um conjunto de interpretações, é um conjunto de experiências que podem ser remodeladas, que podem ser mudadas, para que, através do autoconhecimento, da permissão, da autoaceitação e do amor próprio, e principalmente em levar toda essa estrutura, como diz a Bíblia em Coríntios, né, cativa a Cristo, o nosso pensamento levar preso ao que Cristo, ao que o Pai quer para nós, a gente começa a aprender e a entender que nós somos muito além das marcas desses aprendizados, que nós somos muito além das marcas dessas nuances, dessas intensidades doloridas, que nós somos muito além do que a leitura equivocada, tóxica e danosa que surge dentro da gente e que cria essa casca, e essa casca acaba fazendo com que a gente se proteja, mas como eu também disse ontem, a gente cria muralhas ao redor, e essas muralhas, elas vão nos colocando num lugar de proteção, elas vão nos colocando num lugar de defesa, né? Elas vão nos colocando num lugar que aparentemente é cômodo,
mas também um lugar de prisão. Lembra disso que eu comentei na live de ontem? E nesse lugar de prisão, o adulto se torna às vezes dificultoso, intolerante, exagerado, exagerada, e não entende o porquê tantas exigências, tanta culpabilidade, não sabe sair do ciclo. E aí a gente vai partir para a live de hoje. E no tema de hoje, nossa maravilhosa Júlia Lima Foto desenvolveu aqui para eu poder falar para a gente aqui, foi o tema sobre o que não aconteceu ainda em você. Eita! Vamos lá, estão prontos? Quem está pronto para desenvolver junto comigo o tema? O que ainda não aconteceu dentro de você? O que não aconteceu? Porque assim, nós sempre falamos muito sobre muitas coisas que acontecem, não é mesmo? Acontecem tristezas, acontecem desafios, acontecem alegrias, acontece um turbilhão de coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre uma parte que precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de reflexão. A nossa base bíblica de hoje é uma parte do versículo que se encontra em Romanos 12, 2. Ok? Para você que acredita no Evangelho de Cristo, na palavra do Pai que transforma, cura e liberta, você já deve ter ouvido falar do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, uma parte que diz: transformados pela renovação do vosso entendimento. Né? Ele começa lá: não nos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então eu quero pegar essa segunda parte, que vai falar da transformação daquilo que a gente entende, da transformação daquilo que a gente percebe. E aí é muito importante, nesse momento, como eu disse na live da semana passada, você estar aqui. Então eu quero te convidar a trazer os seus pensamentos, a trazer as suas sensações, a prestar atenção ao seu foco, aquilo que você escuta, aquilo que você visualiza. Eu quero te convidar nesse momento a estar aqui inteiro, inteira, para que você possa aprender, para que você possa entender, mas também para que você possa sentir e perceber como são importantes e preciosas as palavras e diretrizes trazidas pelo nosso Pai, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, avançando nesse conhecimento que sempre vai trazer mudanças e transformações, mas também vai nos trazer incômodos e conflitos. Deixa eu te contar uma coisa aqui, um segredo aqui, vou contar ao vivo, Juju, vou contar ao vivo. Aqui, transformar dói. Você concorda com isso? Deixa eu subir a live. Obrigado pelos corações, ó. Você concorda? Você entende isso? Transformar dói. Não significa que vai doer para sempre. Ok? É muito importante a gente aprender isso. Deixa subir aí, ó. É muito importante. Quando eu aprendi a compreender a profundidade disso, eu passei a perceber que até mesmo os meus medos, os meus problemas, as minhas nuances, os meus desesperos, como eu disse semana passada não, como eu disse ontem na live, né, no meu sobe e desce, porque a vida faz isso com a gente tá lá de boa, daqui a pouco a vida sobe, daqui a pouco a vida desce. E aí a gente tem que aprender a se situar nisso tudo, né? Verdade, isso aí, verdade, Jéssica. A gente precisa aprender a se situar nisso tudo. E os impactos quando sobe e desce é aquela sensação de vácuo, sabe? Uau, eu sabia tudo e de repente, uau, eu tô perdida, como é que estão essas coisas? Isso é natural. São as nossas incertezas, são as nossas estruturas limitadas que vão mostrando pra gente aonde são os pontos que precisamos melhorar. Então eu quero te convidar e compartilhar com você um aprendizado nesses meus percursos, constantemente
quando eu começo a estudar, quando eu começo a me perceber, quando eu me permito em olhar, quando eu subo e desço desesperada de vez em quando, porque eu sou como você, não sou melhor do que você, só aprendi um pouquinho primeiro. E estou aqui para te ensinar e te dizer que tudo bem ter medo. Tudo bem quando a gente se sente como se não estivesse encaixando nas coisas. Quando de repente a gente tinha um estilo de vida, um estilo de amizade, um estilo de conversa, uma dinâmica de papo, de troca, e aí você se percebe não conseguindo mais interagir com isso. Ou tudo bem ter medo das circunstâncias, do que vão acontecer, porque você descobre ou percebe que não domina tudo isso. Tudo bem, a grande questão é que nós passamos uma vida inteira, ou a maioria passa uma parte da vida, acreditando que a gente não pode ter medo. Obrigado pelos corações. Isso aí, gente, dói, mas é preciso. A gente já nasce em dor. Né? A gente já nasce nessa terra aqui em dor. E aí a gente vai percebendo, deixa eu ver aqui, a Simone colocou, ó, temos que aprender a buscar, a ter equilíbrio para aprendermos a lidar com as ondas da vida. Isso aí, Simone, eu estou me esforçando aqui para poder enxergar a listinha lá embaixo, mas é isso aí mesmo, minha amiga. Simone, um beijo, você mora no meu coração, sabe disso, né? Ó, online, ao vivo. E aí a gente vai percebendo que tudo bem ter medo, porque a vida inteira, boa parte de nós, somos ensinados a não ter medo. A vida inteira o medo é lançado como algo ruim, danoso, sabe? E às vezes, em muitos casos, a gente vai percebendo que o medo vai sendo lançado como uma parte tóxica, difícil, complicada. Mas como a gente tem o tema da live de hoje, o que ainda não aconteceu com você, eu quero levar você a refletir que às vezes o que ainda não aconteceu em você, foi perceber que aonde existe a desarmonia do medo, também existem os pontos que precisam ser tratados e que precisam ser melhorados. E esses pontos, eles vão mostrar as partes em que eu e você, muitas das vezes, colocamos por detrás das muralhas que aprendemos a criar, que aprendemos a formar para nos defender. Nossa, deixa eu beber uma água, que isso aqui tá forte. E aí, de repente, para você que conhece aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? A palavra viva e eficaz, está escrito lá, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sim, está escrito. O verdadeiro amor tudo suporta. Sim, também está escrito. Mas é interessante a gente perceber que o medo, a vivência do medo, fez e faz parte da estrutura humana porque o nosso Jesus sentiu medo até o fim. É interessante perceber que eu preciso aprender a observar aquilo que eu temo, e essa leitura precisa me mostrar e te mostrar que ainda existem partes dentro de mim e de você que ainda precisam ser alcançadas para que algo aconteça. E sabe o que é esse algo que pode acontecer? Esse algo que pode acontecer é você ser livre do medo. Ser livre das fantasias, ser livre das defesas automáticas, ser livre da autocobrança, ser livre do excesso de exigências. É a gente conseguir ser livre de algumas mentiras que foram lançadas na nossa história. E aí, às vezes, quem falou pra gente achou que estava fazendo bem ou não tinha noção do que estava fazendo. Também estava ferido, também estava machucado e por isso machucou de volta. E a gente, ainda pequeno, foi acreditando nisso tudo e trazendo como se fosse uma verdade ímpar.
De vez em quando eu sempre compartilho um pouquinho da minha história nas minhas lives, porque eu acredito que a empatia, ela é curadora quando ela é pro bem, né? Tem gente que é empática pro mal, mas tem gente que traz uma empatia boa e ajuda a gente a corrigir algumas rotas. Quem me acompanha há um tempinho sabe que eu tô sempre brincando com o cabelo, sabe que eu tô sempre brincando com o negra linda, tá, gente? Eu não sou menos do que isso, eu sou negra e sou linda. Mas nem sempre foi assim. É interessante, né? Quando eu era muito mais nova, muito pequena, eu tive muitas dificuldades com essa coisa linda que é o meu cabelo. Eu sempre conto essa parte da história. Porque minha tia puxava muito lá os fios para crescer, porque a pessoa que não tinha cabelo. Então, por não ter muito cabelo, e sou pequenininha, eu às vezes ouvia assim, nossa, mas que menina feia. Ou então eu ouvia assim, nossa, até que você é inteligente, mas você não é bonita? Ou então a gente ouvia assim, né? A minha família é uma família muito numerosa. Então sempre teve muita gente em casa. E quando não era pessoal da parentela, os meus pais eram envolvidos com uma questão de futebol. Então sempre tinha muita gente em casa. E aí a gente às vezes ouvia assim, a Tati é legal, mas ela é esquisita, né? É estranha. Hoje eu conto isso pra você rindo, brincando. Mas quem é minha aluna, e a minha aluna está aí assistindo, e ela sabe bem sobre isso. Quando eu conto essa história hoje, eu conto sorrindo e brincando, sabe por quê? Porque lá na análise, lá na terapia, e aprendendo sobre o amor de Deus na minha vida, eu entendi o quanto eu era bonita. Mas até então, eu só comecei a me perceber uma mulher bonita e linda, essa negra maravilhosa, na minha vida adulta. E aí, como eu falei nessas duas lives anteriores, eu tinha uma crença limitante, eu tinha uma defesa ao meu redor, porque como essa menina feia e sem cabelo, eu não podia ganhar muitas coisas, né? Era difícil se socializar. Então o que eu me tornei? Uma pessoa inteligente. Então se eu não era elogiada pela beleza, agora eu era elogiada pela minha inteligência. Se eu não era elogiada pela minha beleza, agora eu era elogiada pela minha desenvoltura de resultados. Nossa, eu sempre dei muito resultado bom. Eu lembro de uma época que eu tinha orgulho de falar assim pro pessoal, não, eu nunca levei uma surra dos meus pais, eu nunca dei motivo. Até que um dia, um meu analista, ele virou e falou assim, acho que você sente falta da surra. Aí eu ri e falei, por que você está falando isso comigo? Ele falou, porque se de repente você tivesse levado um cascudo ou um tapa do seu pai e da sua mãe, você não precisaria se cobrar tanto em ser perfeito e dar resultados. Porque você precisava mostrar resultados porque não esperava ou não recebia o que de repente o seu irmão ou a sua irmã recebia porque eles aprontavam mais. Olha que interessante. E aí eu dei uma parada, porque a análise faz isso com a gente. Ela pega os nossos fatos do cotidiano, situações que a gente viveu na infância, vivências e decisões que a gente vai tomando, e vai aprendendo que esse é o jeito certo e pergunta se realmente é. E aí eu me lembro já adulta, já estudando psicanálise, já fazendo terapia, já estudando a teologia, eu colocando a mão assim no rosto e pensando, e eu falei com ele assim, você tá maluco. E ele foi e falou assim, Tati, a menina dentro de você, que estava ferida porque faltavam algumas conexões afetivas, ela compensou. Como você não tinha as mesmas surras, né? Surras que eu falo, aquelas puxadas de orelha que mãe e pai antigo dá, né? Meus pais já estão quase 70 anos de idade. E aí, a gente vai entendendo e buscando uma boa educação, eles de vez em quando apertavam, mas eu era a filha que quase não recebia os apertões. Mas dentro de mim, eu acho que eu queria um beliscão de vez em quando. Você acredita nisso?
porque é um modelo de relacionamento, é um modelo de afeto. Para compensar isso, o que eu fiz? Quis ser a melhor em inteligência. Já que eu não era tão bonita, eu quis ser a melhor em dinâmica de conversa. Eu estou dando um exemplo meu, com muito carinho para que você se identifique, mas de repente você tem uma vivência muito mais intensa do que a minha. De repente, alguma coisa lá na primeira infância aconteceu, e aí você sentiu muita falta do cuidado. De repente a mãe estava trabalhando pra caramba e não conseguia dar um colo, um chamego, um cheiro. De repente você não conheceu seu pai ou sua mãe, como eu digo sempre, ou de repente quem cuidou de você. Obrigada pelos carinhos, você que está entendendo, viu? Obrigada pelos corações. De repente nem teve quem cuidasse de você, você foi aprendendo a se cuidar sozinha, ou então cuidando de outros irmãos. Teve que amadurecer muito rápido. E aí agora na vida adulta, você é uma mulher que quer controlar todo mundo, que quer colocar à disposição de todos o tempo todo, que precisa da vida dos demais para poder se sentir bem. E aí, isso, Délio, é uma grande verdade. A gente vai percebendo que os nossos excessos, os nossos medos, eles vão mostrar pra gente justamente os pontos em que precisamos aprender a curar. Aprender a se permitir curar. Então, nesse momento, você que está aí assistindo a nossa live, eu quero te convidar de novo a trazer o pensamento para cá, a fechar os seus olhos. E eu quero desejar para a sua vida que você aprenda a se permitir curar na sua fragilidade. Eu quero desejar para a sua vida o que eu tenho experienciado na minha vida ao longo de quase 18 anos de análise e quase 20 anos de cristianismo. Quero que você aprenda a se perceber e a entender que existem emoções, sensações, sentimentos que ficaram marcados e que você precisa permitir acontecer uma transformação nesse lugar, porque se você não permitir, se você não entender que o Espírito de Deus vai chegar até lá, ele não vai invadir o seu coração, ele não vai tocar na sua sensibilidade, ele não vai acessar coisas que você não permite porque ele é extremamente educado. Ele é um gentleman. Dependendo de qual local da sua intimidade você quer permitir o acesso, ele vai acessar. Existem pessoas que recebem o Espírito de Deus na sala. A Bíblia vai falar que nós somos uma casa. Como uma casa. Uma casa edificada. Então uma casa tem muitos cômodos. Mas aí se você só recebe alguém na sala, é um nível de intimidade. Se você só recebe alguém na cozinha, é outro nível de intimidade. Agora, se você recebe no quarto, é outro nível de intimidade. Ou seja, o que falta acontecer em você? Que medo você precisa aprender a transpor? Que estruturas, né? Que cascas, os termos que eu tenho utilizado esses dias são cascas, são muralhas, que eu e você fomos aprendendo a criar ao longo da vida e que agora a gente percebe que são essas mesmas muralhas, essas mesmas cascas que limitam o acesso do Pai para que ele possa entrar naquele ambiente que só eu e você conhecemos e realmente curar e fazer morada. Sabe? O que ainda não aconteceu em você? Será que não aconteceu ainda a permissão de compreender que quem te feriu, quem te magoou, quem te maltratou, quem te abandonou, quem te rejeitou, quem te chamou de feia, na verdade, a pessoa só tinha aquilo ali para oferecer? Eu quero repetir, eu quero lembrar um pedacinho da live de ontem. De vez em quando, em consultório, em palestras, em conversas, ou até mesmo no WhatsApp, ou então aí no Message, a gente está recebendo algumas mensagens. Alguém fala comigo assim: Tati, você sempre fala do amor de Deus, você sempre fala do amor do Pai, do acesso,
fala que Ele nos ama desde o início, antes de nós sermos gerados. Ele é amor e Ele nos amou. E Ele sabia que quando nós fôssemos lançados para esse mundo, aquilo que era perfeito em amor seria colocado, depositado num recipiente que é o corpo humano, que é limitado, num local cheio de falhas, cheio de problemas. Está entendendo? Deixa seu coraçãozinho aqui subir. Aqui, ó, para eu entender que você está acompanhando. Deus, na sua perfeição de amor, Ele nos ama. E aí Ele sabe que quando nós chegaríamos nesse mundo, nós estaríamos expostos, obrigado pelos corações, nós estaríamos expostos às dificuldades, nós estaríamos expostos às debilidades, nós estaríamos expostos às dores de outras pessoas. Ele sabe. E mesmo assim Ele manteve o nível de amor. E aí de vez em quando alguém fala comigo, Tati, mas apesar desse amor todo de Deus, algo aconteceu e me feriu. Quem tinha que abraçar não abraçou direito. Quem tinha que cuidar não cuidou bem. Ou pior, quem tinha que ensinar um bom cuidado machucou. Isso, Jéssica, sim, né? Imagina uma criança esperando ser cuidada, esperando ser acariciada, envolvida, esperando ser bem amada e bem nutrida. Recebe ali um impacto de violência. E aí, é claro, eu não vou detalhar aqui os impactos de violências, mas você sabe o que viveu no seu processo de vida. E aí essa criança agora, ela vai precisar receber esse impacto e vai ter que lidar com as circunstâncias. E aí, para essa forma, ela vai criar, ela vai elaborar, ela vai modelar algumas cascas, sabe? Ao redor, algumas defesas ao redor, para poder respirar um pouco, mas dentro, bem lá dentro, tá doído. Bem lá dentro está marcado. E aí, como eu estava dizendo, de vez em quando alguém pergunta, mas esse pai de amor estava onde quando isso aconteceu comigo? E geralmente eu falo, ele está onde precisa estar, dentro de você, ainda com o mesmo amor. Mas a grande questão é que quando acontecem as coisas que doem, a gente se esquece que o mal também existe. Você está me entendendo? Verdade, né, Dulce? Deixa eu subir aqui, ó. Eu consigo interpretar que vocês estão entendendo quando vocês deixam subir o coração. Eu não consigo ler todos os comentários hoje, tá? Mas com carinho eu estou acompanhando todos. E aí, obrigada aí, ó, pelos corações. A gente, por causa da dor, a gente geralmente se esquece de que o mal tem o seu papel, e o papel é distorcer a nossa confiança, distorcer o nosso contato e distorcer o nosso acesso. Vou repetir porque aqui no Instagram parou. O papel do mal, ou uma das funções daquilo que é mal, é distorcer a nossa confiança nesse amor do Pai, é distorcer o nosso acesso ao amor do Pai, é distorcer o contato que pode, a ponte que pode operar uma cura dentro das nossas vidas. Então o que esse mal faz? Bate, e o que a gente instintivamente escolhe? Vivencia. O mal bate, aí a gente vivencia a experiência e faz o que? Se defende. Quando se defende, a gente também aprisiona dentro dessa defesa, dentro dessa muralha. Algo que é tão importante ainda. Para que a gente possa ser curado e sarado e lembre do amor do Pai. Então, nesse momento, eu quero desejar para você, nessa noite de live, sobre o que não aconteceu ainda em você, é que você se permita desconstruir. Eu não vou desejar para você uma nova vida, eu não vou desejar para você um novo olhar, eu não vou desejar para você um novo cântico.
enquanto você não aprender a desconstruir as muralhas que foram criadas internamente para que você se defendesse. Eu já entendi isso. Mas essas mesmas muralhas te aprisionam distante do processo curador que é entender, aceitar e absorver o amor do Pai. Tá entendendo? Olha, obrigada aqui, ó. Subindo corações no Facebook. Gente, eu compartilho com vocês algo que o Pai fala comigo na minha vida. E quem me acompanha no meu dia a dia, eu leciono, eu converso lá na recepção do instituto, eu converso onde eu vou, eu abro essa minha boca. Sabe por quê? Eu nem falava. Agora eu falo, porque eu aprendi que quando a gente se expressa na nossa verdade, com autenticidade, a gente também cura. Não é falar qualquer coisa de qualquer jeito. Falar baixinho, ó. Falar qualquer coisa de qualquer jeito é deselegância, é falta de educação e falta de empatia. Agora, quando a gente fala com sabedoria, a gente entende o momento do outro. Nem todo mundo está preparado para ouvir e receber o impacto daquilo que você fala, da forma que você fala, sem nenhum filtro. Isso aí, Nara, para construir novas coisas, a gente precisa do ABA. Ai, meu Deus, muito forte. Gente, vai printando aí a tela para depois a gente colocar lá no grupo, sabe? A gente vai se percebendo, a gente vai aprendendo a se perceber. E aí a criança pequena, como ela não pode ou não consegue, na maioria dos casos, ficar com muita raiva daquela pessoa que machucou, ela se anula. Então eu quero desejar nessa noite para ti que essas sentenças de autopunição, de cobranças, de exageros, essas cascas, esses bloqueios que foram colocados na frente de quem você realmente é, que essas cascas caiam e que você, assim como eu, possa chamar esse Abba, esse Pai para perto e possa ouvir agora o que ele tem a dizer e possa perceber o que ele tem a dizer para que a sua alma se aquiete e para que o seu pensamento se conecte nele. Às vezes é até difícil a gente orar, é difícil a gente pensar, às vezes é difícil tomar decisões. Por quê? O medo, a inquietude, o alvoroço, o barulho vai trazer esses desafios. Mas aí a gente também precisa aprender que, como eu estava dizendo, o medo não é o grande problema. É normal sentir medo. Na psicanálise, a gente aprende que quando a pessoa não sente medo, está com algum probleminha. Né, pessoal da psicanálise? É. Quando a pessoa deixa de sentir medo, quando a pessoa deixa de sentir empatia, quando a pessoa não consegue mais respeitar o outro, essa pessoa está com um probleminha, precisa de análise e mais algumas coisas. E aí a gente vai percebendo que tudo bem ter medo. Nossa, né, Juliana? Sim. Gente, esses dias, agora bem recente, mesmo com 20 anos de evangelho, mais de 15 anos de psicanálise, lecionando, atendendo, eu vivi um impacto e eu falei, uau, gente, quem eu sou? Quem eu sou? Como assim? Uai, pra onde vai? Pra onde vou? O que aconteceu? Sabe por quê? Porque a nossa humanidade, ela é real. E aí eu fui processando tudo, de vez em quando eu fazia uma baguncinha aqui, depois eu resolvi outra coisa ali, e hoje eu respiro e falo, uau! E o que me colocou de novo no eixo? A intimidade de reconhecer que tudo bem ter medo e tudo bem ser frágil. Precisava ser forte. Mas quando eu chegava em casa, ai, pai, é isso. E aí a gente vai tirando um pouco das cascas, das mentiras que a gente cria pra gente,
para revelar a nossa verdade. É por isso que a verdade nos liberta. E como eu costumo dizer, graças a Deus eu já não sou como eu era. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas graças a Deus eu já não sou quem eu era, entende? E a gente vai percebendo que o medo tem essas nuances. Vou tornar a repetir. Tudo bem sentir medo. Tudo bem. É só preciso ter cuidado para que esse medo não fique criando cada vez mais coisas, cada vez mais coisas, cada vez mais coisas. Porque o que o medo faz? Ele cria ao redor cada vez mais cascas, cada vez mais mecanismos de defesa, mais criatividade, vai criando mais ideias, vai criando mais mentiras e que a gente acredita como verdade. Então, o nosso desafio não é deixar de sentir medo. O nosso desafio é não permitir que esse medo ganhe uma proporção que não é real. Não é real. E aí a gente vai aprendendo a ter conexões fortes e verdadeiras. Aliás, outra parte que eu quero trazer para a gente nessa live de hoje, acerca do que o que não aconteceu ainda em você, é você aprender que conexões fortes e verdadeiras nos conduzem ao reconhecimento da nossa... nos conduzem... E vou repetir, embolei. Desculpa, vamos de novo. Conexões fortes e verdadeiras nos conduzem ao reconhecimento do nosso real, daquela luz, daquela potência que está aqui dentro do nosso interior e que foi, na verdade, colocada pelo Pai. Não é qualquer coisa. É interessante que a luz deveria dissipar toda a escuridão, todas as sombras. Mas na prática a gente vai percebendo que às vezes as sombras parecem que vão engolir a luz. Então é preciso aprender a criar conexões e leituras que vão nos conduzir a essa luz de essência e vão nos desconectar da sombra, daquilo que dói, daquilo que machuca. Só que esse processo de se desconectar das sombras vai nos conduzir a interpretar um pouco das nossas fragilidades e a gente vai se encontrar num lugar de vulnerabilidade. Uau! Ai, deixa eu respirar. Às vezes o que não aconteceu ainda dentro da gente é que a gente não quer nem se permitir ser vulnerável. E quando eu digo vulnerabilidade, fragilidade, não digo só na rotina da vida, porque eu entendo que para conviver em sociedade a gente precisa de defesas. Vem comigo. Nós estamos falando de algo mais profundo. Eu quero te convidar a você a trazer o seu olhar para dentro. Porque quando a gente está olhando para fora, a gente vai falar, mas eu vou ser indefesa na sociedade? Eu vou ficar vulnerável lá no trabalho? Eu vou ficar desarmada no meio da minha família que adora uma fofoca? Né? Eu vou ficar frágil na frente do meu marido que não me entende? Eu vou ficar frágil na frente da minha mulher que não entende? Não, 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 não. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Eu estou te convidando a trazer o seu pensamento e o seu olhar para dentro. Porque as maiores transformações e renovação de entendimento não acontecem quando a gente constrói algo superior e fantástico. Não, não, não. Elas acontecem quando nós permitimos nos desconstruir. Então, às vezes o que ainda não aconteceu ainda em você, eu volto a dizer, é permitir essa desconstrução interna de algumas crenças, de alguns modelos, de alguns valores, de coisas que você dá importância demais e que não precisavam estar na sua vida. Aí eu trago qual exemplo? O melhor exemplo do universo. É o exemplo
do meu irmão Jesus na cruz. Aquele ali foi o auge da desconstrução. Sabe? Foi o auge da fragilidade, da vulnerabilidade. Porque ali ele podia começar como humano, falar um monte de mentira para Deus. Podia ou não podia, gente? Ele podia começar falando, não, pai, pelo amor de Deus, eu desisto, eu não quero mais passar por isso. Se fosse eu e você lá na cruz, a gente ia sacudir e falar, Jesus, Deus, pai, esse povo não vale isso tudo não, deixa isso pra lá. A gente falaria assim. Mas aí o que ele faz? Ele se desconstrói. Ele se vulnerabiliza. Ele expõe toda a fragilidade para que eu e você, agora que acreditamos, tivéssemos um acesso de amor perfeito. Para que eu e você não precisasse chegar nesse extremo que ele chegou, ele começa a dizer, a sentir e a perceber em si todos os extremos que eu e você não vamos precisar passar porque ele já sofreu. Mas alguma coisa eu e você precisamos viver. Mas aí a gente vai aprendendo a colocar barreiras na frente. A gente vai aprendendo a colocar defesas na frente. Eu entendo você, gente. Eu também vivo isso. Imagina quando eu, estudando, conversando aqui com o pai, porque eu não sei como é que você conversa com o pai, mas eu converso. Antes eu dobrava a cara no chão, uma coisa louca. Ainda vou no chão, mas hoje a minha conversa é um pouco andando para lá e para cá. E eu tô falando, ou então eu tô quietinha com o pensamento gerando. Aí os filhos falam assim, olha a cara da mãe, olha a cara da mãe. E aí a gente vai percebendo que no processo de tentar se proteger, a gente também acaba criando conexões que não são muito verdadeiras. 10 minutos. A gente acaba percebendo que tem tanta coisa boa dentro, que o pai investiu o amor, o melhor que ele tinha, para que eu e você tivéssemos acesso a isso. Mas por causa das dores, das tristezas e das mazelas, a gente vai aprendendo a se defender e vai criando um medo de ficar vulnerável, de ficar frágil. Mas eu vou te convidar, assim como eu tenho ouvido aqui, ó, no meu ouvido, o pai falando comigo. Tati, eu quero te convidar, você que está assistindo a nossa live, você que vai assistir depois, eu quero te convidar a ampliar o olhar sobre aquilo que você vê. Porque de repente você está vendo dor, está depressivo, está tentando tirar a vida. Eu quero te convidar a dar um passo atrás e ampliar esse olhar. E perceber que existem outras formas de enxergar o mundo. Se você olhar só para mim agora, você vai ver o meu rosto, o óculos, né? Essa cara linda. Mas se você der um passo atrás e ampliar o olhar, você vai olhar os detalhes do que estão na estante, você vai perceber que tem uma flor aqui do meu lado, um arranjo. Você vai perceber, de repente, a estrutura do colar. Vai perceber a pulseira que eu gosto. Entende? Eu quero te convidar a vir um pouco fora do problema e buscar percepções que vão contribuir para o seu bem. Jéssica, um beijo. Como é que eu aprendi isso? Clamando ao Pai. Conhecendo Ele. Entendendo que eu sou amada, que eu tenho... Ele sabe meu nome, gente. Ele conhece a minha identidade, Ele conhece a sua identidade. Dá um passo atrás da muralha e fala da essência que está dentro. Dentro, porque essa essência, ela é boa demais.
Entende? E aí o mal que está tentando criar cascas e arrancar isso, ele não vai ter mais poder sobre a dor na sua vida, porque você entendeu que a dor é um processo, mas que também existe cura para isso, tá certo? Ai, gente, eu vou estar encerrando a live. Deixa eu subir o coraçãozinho. Obrigada. Vi um montão de gente aí, viu? Obrigada pelo carinho de vocês, os nossos alunos que estão sempre com a gente. Você que ainda não conhece o nosso instituto, entra na nossa página, @iteg Instituto. Aqui, nós vamos ter cursos para o segundo semestre, nós vamos estar falando do terapeuta integrativo, né? O pessoal que quer desenvolver a terapia cristã para ministério. Nós temos a psicanálise como formação, a gente tem muita coisa boa e não vai dar tempo de falar hoje. Mas mais ainda, essa semana de lives nós vamos falar sobre as vivências. Por isso que eu falo um pouquinho sobre o que eu vivi para colaborar para o bem na sua vida. Então, coloca aí a hashtag Somos Vivências. Coloca a hashtag, como eu disse, tira o print, me marca no Instagram, tem que ser lá no Instagram, pessoal do Facebook. Marca tatilima.oficial. E aí, assim que eu ver no direct, eu vou repostar você. Ou melhor, a Júlia Lima Foto vai estar repostando para a gente se ajudar nessa dinâmica do Instagram. E todos os dias a gente está tendo conteúdo. Então tem vídeos, mensagens curtas. Ajuda a gente a compartilhar. E se prepara que amanhã tem mais. Tá certo? Deixa eu fazer aqui meu jeitinho pra foto. Vamos lá, tá na hora do print, gente. Ó. Tira o print, gente. Tira o print. Avisa quando acabar. Tá bom? Foi? Foi. Tá encerrando o nosso tempo. A live vai ficar gravada, ok? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, às 22h44, vamos estar aqui de novo. Ah, tem um detalhe. Para você que está acompanhando a live, nós vamos chamar ao vivo para conversar um pouquinho. Então, você precisa estar aqui. Eu vou escolher aleatoriamente lá no Instagram, tá? O pessoal do Facebook. Lá no Instagram, a gente vai estar escolhendo algumas pessoas para conversar um pouquinho ao vivo e falar um pouco acerca desse colo do Pai, dessa espiritualidade curadora e da vivência que numa boa interpretação e mudança de entendimento cura. Tá? Estamos encerrando. Beijo, beijo, beijo!